boa noite. Uma vez mais, muito bem-vindo a este espaço. Lembrar que o Dr. Novunga é diretor do CDD. Doutor, o que é que nos traz para o dia de hoje? Segunda-feira. Boa noite, telespectadores. O que trazemos hoje é a informação que resulta da audição que houve na sexta-feira no Tribunal Superior de Joanesburgo, na divisão de Gauteng, onde, como sabem, se marcou a audição porque o Fórum de Monitoria do Orçamento requereu, através dos seus advogados, a interdição da extradição de Manuel Chang para Moçambique. Sim. Na altura que fizemos, o ministro Ronald Lamola, o ministro sul-africano da Justiça e Assuntos Correcionais, mostrou resistência e quis repetir o caso de Al-Bashir, que alguns anos atrás, mesmo procurado, o governo sul-africano conseguiu fazer ele escapulir-se. Manuel Chang já estava no aeroporto, o juiz determinou que, por causa da nossa ação, ele fosse interditado. E na sexta-feira, era o dia de se ouvir as partes. As partes são o Manuel Chang, com os seus advogados, a Procuradoria moçambicana, nós, o FMO, a Procuradoria sul-africana, o ministro Lamola e o Ministério de Home Affairs. O que houve lá foi, primeiro, ordenar o ministro sul-africano da Justiça e Assuntos Correcionais, o senhor Lamola, para entregar o dossiê com base no qual fez a decisão de extraditar Manuel Chang para Moçambique. E fixar a data de 17 de setembro para a audição, intervalo dentro do qual o Fórum de Monitoria do Orçamento tem que apresentar as suas alegações sobre a recusa de Manuel Chang ser extraditado para Moçambique. E as razões são, em primeiro lugar, Manuel Chang, a vinda dele para Moçambique, no nosso entender, não representa vitória da justiça. Isso representa vitória da impunidade, isso representa vitória do status quo, e o status quo é de corrupção e de captura do Estado daqueles que o detêm. Por quê? Se recordar, quando Manuel Chang sai de Moçambique para o Dubai, onde que ia, e foi detido em Joanesburgo, era cidadão livre, não tinha processo contra ele. Portanto, foi detido, as autoridades moçambicanas abriram um processo às pressas, atabalhoadamente, para dar a ideia aos sul-africanos de que Manuel Chang era procurado pela justiça em Moçambique. Manuel Chang não era procurado. Isso olha para o protocolo da SADC sobre a extradição, diz uma coisa tão simples. Se dá preferência ao país de origem se sobre este indivíduo correr um processo em sede do qual esse indivíduo é réu. Manuel Chang não é réu, é arguido. Qualquer pessoa neste país pode ser arguida, desde que inicia uma ação contra si e pode se provar que não é e fica em liberdade. Então, neste sentido, correr para extraditar Manuel Chang é concordar com a impunidade. Muitas pessoas falam que Manuel Chang vai ajudar a esclarecer o caso em julgamento agora na BO. Exatamente. Não é verdade. Isso não é verdade. Não é verdade. Manuel Chang não tem nada a ver com o julgamento em curso agora na BO. As pessoas que estão sendo julgadas na BO incidem sobre eles um processo aberto pela PGR, um processo 1/2015. 2016, até que 2017 esse homem foi detido. Manuel Chang não faz parte daquele processo. Primeiro, porque aquele mesmo processo
é sobre a parte pequena deste escândalo todo. Aquelas pessoas que estão ali são pessoas importantes, mas são pequenas para o crime cometido por Manuel Chang, pelo qual deve ser responsabilizado. Manuel Chang pode, a arrepio da lei, ser convocado para ser declarante. Mas isso arrepia a lei, porque Manuel Chang, como disse, cometeu um crime superior ao crime cometido por aquelas pessoas. Okay. E já explico porquê. Aquelas pessoas todas que estão ali, importantes que são, poderiam ter sido detidas se Manuel Chang tivesse feito o seu trabalho como manda a lei. Aquelas pessoas se organizaram para defraudar, para delinquir, e foram ter com este senhor. Este senhor avalizou... Que deu as garantias soberanas. Exatamente. E um outro crime que cometeu contra o sistema e cidadãos americanos. Ele avalizou, nesse processo, que defraudou cidadãos americanos. Então, os crimes dele são de outra natureza. Vai ser julgado em seu tempo, que deixa este julgamento correr os seus termos. Como já tinha dito, num processo autônomo. Autônomo. A questão central é, esse processo foi aberto a correr e em sede desse processo, Manuel Chang não é réu, é apenas um arguido. Ele pode chegar ao aeroporto aqui e, como já disse, porque as pessoas do sistema todo comiam da gamela que estava nas mãos dele, podem simplesmente o libertar. E não só a libertação dele fere à justiça, mas, sobretudo, inflige uma outra injustiça aos moçambicanos. Repara uma coisa. O julgamento em curso aqui, como já disse, é sobre uma parte pequena. Sim. Porque essas pessoas receberam subornos, urdiram, etc. Mas a condenação daquelas pessoas vai permitir apenas recuperação de uma parte pequena do dinheiro. Sim, sim. Isso é uma coisa. A outra coisa mais importante, a condenação daquelas pessoas não vai permitir isentar Moçambique de pagar os 2 bilhões de dólares à Credit Suisse. Okay. O Conselho Constitucional decretou nulidade das garantias, mas a obrigação de Moçambique em relação ao sistema internacional não está retirado. Isso só é possível condenando Manuel Chang desses crimes que ele cometeu. Isso automaticamente Moçambique junta no processo de Londres para provar que este indivíduo cometeu esses crimes à margem da lei. E aí é possível recuperar a maior parte do bolo? A questão importante primeiro, é preciso isentar Moçambique de pagar essa dívida. Okay. O que empurra milhões de crianças, milhões de mulheres, milhões de jovens e moçambicanos para empobrecimento dia após dia. Não é o dinheiro que aqueles nhangumelos, aqueles todos se distribuíram. Não. São as garantias que este senhor assinou. Então, nesse sentido, é preciso que, junto do sistema internacional, Moçambique fique desobrigado de pagar esse valor. E isso, a peça-chave para isso, não são os que estão sendo julgados agora. São importantes aqueles serem punidos, o seu patrimônio recuperado e dado à polícia para melhorar suas condições de trabalho. Mas é este senhor, juntamente com o governador do Banco de Moçambique e outros funcionários do Banco de Moçambique, esses sim, e juntamente com o seu antigo chefe. O seu antigo chefe quem é? O antigo presidente da República. Porque julgar aquelas pessoas como está a julgar agora é subir a uma árvore pelas folhas lá em cima. Okay. Se sobe pelo tronco. E o tronco quem é? É um cidadão chamado Armando Emílio Guebuza, o dono do regime dentro do qual
este que é o maior crime, é o maior caso de corrupção em Moçambique foi cometido. E aí a justiça moçambicana está-se a esconder. Está-se a esconder. Está-se a esconder por quê? Porque promove a ideia de que este julgamento são os esses. Não são, não. A justiça moçambicana, se estivesse ao serviço do interesse nacional, sabe muito bem como se julga este caso. Como estão a fazer na África do Sul. Pegaram aqui? Pegaram um cidadão chamado Jacob Zuma. Pois. Doutor, vamos seguir com o próximo slide. Podem colocar o próximo slide. Sim. O que significa isto? Bom, nós vemos aqui Teófilo Nhangumele e vemos aqui Cipriano Mutota. Teófilo Nhangumele não é agente do Estado, não é funcionário do Estado. Este o é, do CIS. Mas olha uma coisa, a forma como este indivíduo fala dos processos do Estado, da segurança do Estado, dá uma ideia de que o Estado moçambicano é a parte mais sensível, mais nevrálgica do Estado, incluindo a presidência da República, não passa de uma barraca, onde os filhinhos, os amiguinhos dos filhinhos, etc., têm acesso. Nós, os cidadãos, ficamos a pensar que o Estado moçambicano se rege pelos seus protocolos, por tudo aquilo que os políticos vêm cá fora dizer, não, interesse nacional. Mas o que você vê é que é um antro de bandidinhos que são amiguinhos dos filhos, amiguinhos destes, e esse é um padrão que iniciou com o presidente Chissano, único aqui que nós sabemos que seus filhos não andaram a levar o Estado moçambicano, o deitar assim na poeira, são os filhos do presidente Samora Moisés Machel, o saudoso. Desde o presidente Chissano a esta parte, é só ver a forma como se comportam todos eles. Então, isto mostra mais uma vez que nós, os cidadãos, pagamos o imposto para manter a aparência de um Estado que está ao serviço do interesse público, mas o Estado moçambicano não passa de um vazio que está a ser utilizado por grupinhos dos amigos, dos sobrinhos, daqueles amigos, etc., que levam aquilo que se pensa que é a nossa soberania e deitam numa tope. Portanto, é isto que as revelações destes indivíduos mostram. O próximo. Bom, já falou sobre isto. Sim, é o que falava. Podemos seguir para o próximo slide. Bom, é o dia de hoje, que é o 6º dia. Hoje tivemos a oportunidade de ouvir, depois que no passado ouvimos Nhempene Chissano, um falecido, que Deus o tenha. Hoje tivemos a oportunidade de ouvir Armando Ndambi Guebuza, em sede do tribunal. Você olha para a postura dele no tribunal, você novamente compreende o medo que a justiça tem do poder político em Moçambique. O medo que a justiça tem. A forma como a justiça se esconde. E neste momento, o poder judiciário se esconde por detrás do juiz Batista. Okay. Mas a forma como todos eles, e em particular ele, se comportou, provavelmente, porque ao longo da semana foi-se dizendo que ele era Cinderela, não sei de onde é que vem esse nome, mas ele mostrou hoje... É o nome que o Jean Bostani deu-lhe. Portanto, esse Cinderela, afinal, vem do padrinho Bostani. Mas a forma como se comportou, isso dá uma ideia. A primeira é que há cidadãos de primeira e de segunda no nosso país. A forma como estava à vontade com o tribunal e a forma como o tribunal deixou ele passear a sua classe em pleno tribunal. Sente que o dia de hoje, no julgamento, houve alguma diferença em relação aos outros arguidos? Claramente. Claramente. Se compreendeu que Armando Ndambi Guebuza foi para o tribunal para dizer que passou pelo tribunal. Passou por lá. Mas
a forma como ele se comportava, e foi permitido que se comportasse dessa maneira. Até teve a ousadia de fazer perguntas ao Ministério Público. É o contrário, não? Teve que fazer perguntas ao Ministério Público. Não só fazer perguntas, mas as perguntas dele serem ditadas para a ata. É o fim do Estado. É o fim do Estado. Quando eu falo de medo do Poder Judicial, falo disso aí. Como é que as perguntas de um arguido ao Ministério Público entram para a ata? Como é possível isso? Isso mostra claramente que se estendeu o tapete vermelho a Ndambi para passear a sua classe. Isso mostra, mais uma vez, a ideia de que este julgamento é importante, mas esse julgamento, tem uma dimensão apenas de teatro, para esses indivíduos dizerem que houve julgamento. Essas pessoas já são ricas. O Ministério Público não foi buscar o que eles tiraram de nós, os moçambicanos, tiraram do Estado. Já são ricas, vão ser condenadas, mais 1, 2, e vão sair e ficam milionários. Estamos diante de um julgamento político. Este aqui é um julgamento que quer se dar a ideia de que há um julgamento, mas que ele, na realidade, não passa de um cumprir de um calendário porque as comadres estão zangadas entre elas, mas ao mesmo tempo se sabe que o Poder Judicial está ali com o seu medinho, assim escondidinho, e nota uma outra coisa muito importante aqui. Há uns tempos atrás, no quadro da reforma da legalidade, da anticorrupção, etc., nós sempre defendemos que tinha que ser o arguido a provar a origem da sua riqueza. Mas porque a Frelimo queria proteger os seus corruptos, inverteram, fizeram com que seja o Ministério Público que tem que provar o caráter ilícito da riqueza que as pessoas têm. E veja o trabalho que a doutora Sheila tem. Sem meios. Portanto, está ali a fazer um trabalho sem meios adequados, e esses indivíduos a dizer, prova lá que o que eu tenho, a questão no fundo é o que esta jovem dizia, prova lá que eu recebi o dinheiro, prova lá que o que eu recebi é lícito. Não tem condições naquilo que é a realidade da Procuradoria em Moçambique. Se a lei tivesse sido feita de forma correta, cabe a todos provarem a legalidade da sua riqueza. Não tem que caber ao Ministério Público ter que produzir prova de que o que você tem é ilícito. Mas, mais uma vez, isso mostra como as elites da Frelimo, que são elas que vêm, na realidade, dilapidando o Estado, não só dilapidam o Estado, mas capturam as possibilidades de justiça, invertendo aquilo que é os pressupostos de produção da justiça, e está-se a provar aqui. Essas pessoas aqui, este jovem, que nunca trabalhou na vida, já tem 30 milhões na conta, nunca trabalhou na vida, já é milionário. Quantos moçambicanos trabalham aqui para receber 6.000 meticais por mês, etc. E é esse o Estado vai lá buscar imposto, falha uma vez só, lhe carregam a banca, etc. Mas estão aqui as pessoas. O que nós sempre dissemos, o Estado em Moçambique está ao serviço da corrupção das elites da Frelimo. Temos mais alguma coisa? Podemos voltar ao slide inicial, que é o balanço do 6º dia. Bem, doutor, que uma última questão é, o juiz Efigênio saiu à rua fim de semana fazer as suas compras, houve alguns momentos de aplausos. Bom, algumas vozes dizem que o juiz não deve sair à rua durante o julgamento, deveria manter-se confinado. Qual é a sua percepção? Bom,
Eu estou preocupado que ele vá para a rua por causa da Covid. Portanto, o juiz, neste momento, não deve contrair Covid-19. Se ele contrair Covid, como é que fica o julgamento? Mas se não é por Covid, não, é melhor sair para a rua. Okay. O juiz tem que ir para a rua, se mistura com as pessoas, compreenda o que as pessoas querem, mas é isso mesmo. Aqui vivemos de um secretismo à volta das pessoas, à volta, estes hoje, que defraudaram o Estado, que empurraram milhões para a pobreza, andavam de carros blindados, esses aqui, assustavam na rua, etc. Afinal, escondiam banditice. Deixam o juiz sair, ele é jovem, deixem ele passear, apanhar raios solares. Tenha apenas cuidado de não contrair Covid-19. Doutor, fora este tema do caso das dívidas ocultas, o caso Embraer, a sentença foi adiada por falta de bravaria da impressora. Faz sentido? Não faz sentido, obviamente que não faz sentido. Não faz sentido. Eu disse aqui que o poder judicial tem medo do poder político, mas ao mesmo tempo está corrompido. Está corrompido por dentro. Aparecem jovens como Efigênio a dar uma esperança, etc. Mas na sua estrutura está corrompido. E o julgamento do caso Embraer, que é um caso óbvio de corrupção, devia ter sido encerrado há muito tempo. É um caso óbvio. E se olha para a forma como se urdiu todo o expediente, é até para rir na cara dos moçambicanos. Então, o adiamento tem que ver com expedientes que estão a ser movimentados na tentativa de salvar as figuras envolvidas. Mas nota uma coisa importante. O julgamento do caso Embraer é também o guebusismo no tribunal. É o guebusismo no tribunal. E não se esqueçam, o guebusismo foi um regime autoritário. Um regime que nos limitou as liberdades. E nos limitavam as liberdades, nos assustavam todos os dias para roubarem, para nos assustarem, para roubarem. Então aqui temos que dar força aos juízes para que se recordem da sua missão, que é fazer justiça aos moçambicanos, para recuperar alguma dignidade às crianças, às mulheres e milhões de moçambicanos empobrecidos por aquele sistema. Doutor Novunga, uma vez mais, muito obrigada pela sua presença aqui neste espaço de comentários. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite.